Somos uma voz daquilo em que acreditamos e não um eco daquilo que o mundo está nos dizendo. Somos apaixonados por servir a Deus. Vivemos para Ele não como se fosse uma obrigação ou dever, mas uma grande alegria. Na Ilan eu vejo pessoas que encontraram um relacionamento com Deus e não uma religião. Alô, igreja, que bom falar com vocês. Bem-vindos aqui na Ilan. Nós estamos hoje entrando na nossa segunda mensagem, Minha Igreja. Segunda mensagem, Minha Igreja. Bem-vindos vocês, você que está no online. Hoje vai ser tremendo. Se você perdeu a primeira mensagem que preguei na semana passada, por favor, assista ele no nosso canal do YouTube. Ele vai impactar muito a sua vida. Nós pregamos sobre ser fervorosos no Espírito. Nós pregamos o seguinte: a minha igreja é apaixonada por Deus. A minha igreja é apaixonada por Deus. Por sinal, se você é uma dessas pessoas que você gosta de mergulhar fundo, você quer conhecer mais das coisas de Deus, então recomendo fortemente esse livro, Wicked Church, escrito por Steve Morrell. É um pastor de uma enorme igreja na Filipinas, 60 mil membros. É um livro que impactou minha vida. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Recomendo fortemente se você quiser saber mais. Essa série, queridos, é uma série que nós estamos fazendo para convidar pessoas que de repente não conhecem muito sobre igreja. Quantos de vocês conhecem alguém que foi meio, está desviado, afastado da igreja? Ou de repente alguém que que no passado essa pessoa estava presente, mas de repente na pandemia meio que esfriou e começou a ficar distante. Essa série é uma série para trazer de volta à nossa memória as coisas que são importantes na igreja, as coisas que são importantes. Então hoje vou falar a segunda mensagem, a minha igreja busca 100% do plano de Deus. A minha igreja busca 100% do plano de Deus. Olha esse versículo aqui em Mateus capítulo 16. Esse versículo é o versículo base da série toda. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-las. Olha como Jesus é pessoal sobre isso. É incrível. Olha como ele leva pessoalmente. Ele não fala assim, eu vou construir uma igreja. Ele não fala assim, eu edificarei, construir a sua igreja, aquela igreja, ou uma igreja. Ele fala assim, a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. E aí ele fala assim, se a igreja for construída corretamente, não tem nada, nem o inferno, que vai poder prevalecer. Queridos, olha, hoje eu quero que você agarre essa paixão, que quando nós construirmos uma igreja de Jesus, nós cooperarmos com Jesus, construindo uma igreja que é uma igreja construída por Ele, não tem nada que pode prevalecer, especialmente na época que nós estamos agora, pandemia, um monte de coisas acontecendo. Esse é o momento onde nós realmente precisamos mergulhar, precisamos estar cientes e mergulhar em tudo que Deus tem para a nossa vida. Então essa mensagem de hoje, a minha igreja busca 100% do plano de Deus. Quantos de vocês já ouviram, a gente fala o tempo todo na Ilan, que o nosso propósito aqui é ajudar você a atingir 100% do plano de Deus para a sua vida. Quantos de vocês já ouviram isso? A gente fala muito e muito e muito, porque muitas vezes pessoas pensam assim, meu objetivo é atingir 100% do meu propósito. E na realidade a gente não fala isso. A gente fala que o nosso objetivo com a igreja é ajudar você a atingir 100% do propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós temos um propósito para a nossa vida, escute isso aqui, mas Deus tem mais. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que o seu propósito. A gente podia fazer um plano de carreira, a gente podia fazer um teste de vocação aqui na igreja para ver o que é o melhor para você. Mas a gente não faz isso, a gente faz um teste de dons espirituais, porque nós queremos saber o que é que Deus quer, porque Deus tem um plano maior. E hoje a mensagem, se a gente está falando assim, vamos buscar 100% do plano de Deus, então hoje a minha mensagem assim básica é: Deus tem mais para a sua vida.
Quantos de vocês acreditam? Hoje, Deus tem mais para a sua vida. Não é o que Deus imaginou na sua vida, não é somente o que você vê. O que Deus imaginou para a sua vida não é só o que você pensa que é. Deus tem mais para a sua vida. Então a gente precisa ser corajoso e corajoso para viver numa igreja que quer que você atinja 100% do plano de Deus. A gente tem que ser corajoso, porque vai nos tirar um pouco da área de conforto da nossa vida, vai nos forçar a fazer coisas que a gente nunca fez antes, vai nos motivar a fazer coisas que a gente precisa fazer. Deus tem mais, Deus tem mais. Deixa eu ler um versículo aqui, só para te mostrar como Deus realmente tem mais. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Significa que você não consegue imaginar, você não consegue pensar, você não consegue assim gerar um pensamento, você não consegue. Você não consegue saber o que Deus preparou para você. Nesse versículo é interessante porque no contexto desse versículo, os versículos anteriores, Paulo estava falando sobre algumas pessoas que pensavam que eles já entendiam tudo, pensavam que tudo que Deus tinha para eles, eles já estavam satisfeitos com a distância que Deus tinha levado ele. E aqui Paulo fala assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, não dá para imaginar, mas Deus o revelou por meio do seu Espírito. Deus o revelou por meio do seu Espírito. A palavra no grego é numa, ou penuma, né? Que significa sopro ou respirar, aquilo que nos dá vida. E Deus nos revelou por meio do Espírito, o Espírito, mesma palavra, sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Vou falar aqui com você um instantezinho. Deus quer que você vá mais profundo. Deus tem mais para você. Hoje a mensagem é: não fique acomodado com o que você já conquistou, porque Deus tem águas mais profundas para a sua vida. O pessoal sempre fala aqui comigo, pastor, eu preciso escutar uma coisa mais profunda. Então é hoje. Hoje é o teu dia, tá? Hoje é o teu dia. Nós precisamos estar dispostos sempre a mergulharmos em algo mais profundo, mais profundo para a nossa vida. Deus tem mais. Deus preparou e Ele revelou pelo seu Espírito. Então, queridos, a gente precisa de 100% de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios também de novo, capítulo 2, versículo 4. A minha mensagem e a minha pregação não consistem de palavras persuasivas de sabedoria. Tantas vezes a gente vai em igrejas e consistem só palavras que vão te ajudar no agora e no aqui, que é legal, isso é bom, a gente faz isso também, mas Paulo fala assim: a minha mensagem e a minha pregação não consiste apenas de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistem de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queridos, olha, capítulo 4, versículo 20, diz assim: pois o reino de Deus não consiste apenas de palavras, blá, 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 mas de poder, Então hoje, eu quero falar com vocês sobre 3 níveis de profundidade. 3 níveis de profundidade, e hoje eu quero que você se examine e veja onde você está nesse nível de profundidade, tá bom? Eu quero que você faça uma autoexaminação e verifique onde é que você está nesse nível de profundidade. E eu vou usar, a palavra que a Bíblia usa é a palavra batismo. Agora, isso aqui é muito importante porque é uma palavra polêmica, né? É uma palavra polêmica. Hoje eu vou falar sobre 3 níveis
E nós vamos falar sobre 3 batismos que nós precisamos ter. Mas pastor, só tem um batismo. Sim, certo, só tem um batismo. A palavra batismo não tem nada a ver com água, tá? Agora vocês ficaram chocados. A palavra batismo significa imersão. A palavra batismo significa imersão. Então você pode deduzir que em alguns casos tem a ver com água. Mas a palavra em si, batismo, não tem a ver com água. Tem a ver com ser imerso. A pergunta aqui para você hoje: você está imerso em o quê? Você está vivendo batizado em o quê? O que é que você está imerso em quê? Em seriado do Netflix? Você decidiu que você jejuou 21 dias e agora você quer voltar à sua meta de seriado, tudo em uma semana. O que é que você está imerso em que? Política? Você está imerso em que? Os conflitos entre Bolsonaro e outros. Você está imerso em que? A sua carreira, o seu trabalho. Você está imerso em que? A sua família. O que é? Você está batizado em quê? Porque a palavra batismo já era usada antes de ser escrito o Novo Testamento, e a palavra batismo significa imerso. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 3 níveis, 3 tipos de batismo, e é tudo bíblico, vocês vão ver ali na Bíblia, 3 batismos que representam 3 níveis de profundidade que nós temos em nossa vida, e você vai identificar onde é que você está. O primeiro batismo que nós vemos na Bíblia é o batismo que nós vamos chamar de salvação, é o batismo no corpo de Cristo. Tá? É o batismo que é salvação, o batismo no corpo de Cristo. Olha só em 1 Coríntios 12, versículo 13, fala sobre isso ali. Diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Está falando sobre salvação e está falando que nós fomos batizados em um só corpo. Agora, olha o que é interessante. Pessoas falam assim, mas dá para ser salvo e não fazer parte do corpo de Cristo? Não, porque a salvação é você ser batizado em salvação, mas isso vem junto com você ser batizado dentro de uma família. Quando você nasce de novo, você nasce a sua salvação, você nasce em uma nova família. Você é batizado, não só a sua salvação, você crê no coração, confessa com sua boca, sim, mas também você é batizado em um só corpo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres. Todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O primeiro batismo é um batismo em Cristo. Em Gálatas 3, versículo 26, diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestem. Então o primeiro batismo é esse batismo de salvação. De repente você fala assim, mas eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Então esse é o primeiro passo. E deixa eu falar uma coisa aqui com vocês: a nossa igreja é muito focada em ajudar pessoas a serem batizadas. As estatísticas do ano que vem, do ano passado, a gente acabou de ver, mais do que 700 pessoas entregaram a vida a Jesus. Bom, né? Mais do que 700 pessoas no ano passado entregaram a vida a Jesus na ILAM. E mais do que 683 pessoas foi o aumento da frequência dos nossos cultos, que é legal também, né? A gente ganhou, mas a gente também acrescentou a igreja. Eu fiquei muito feliz com essas estatísticas. Daqui a algumas semanas vocês vão receber as estatísticas junto com o relatório de dízimos e ofertas que vocês deram. Primeiro batismo é o batismo de você, é da sua salvação, é de você mergulhar em Deus. Isso envolve também um batismo para dentro do corpo de Cristo, e essa é uma experiência eterna. Agora o problema é o seguinte: tem muitas pessoas que pensam que isso já é o suficiente. Já não estou indo para o inferno, graças a Deus, já garanti a minha vaga, já fiz o registro ali, meu nome está no livro da vida e já está tudo ok. Querido, esse primeiro batismo
É só o início. Sim, é muito importante, o nosso foco na Ilan é ganharmos pessoas, mas é apenas o início de uma incrível jornada que Deus tem para a sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus tem mais. Deus tem mais. Nós estamos, de repente todo mundo aqui já está mergulhado nisso. De repente até você que está assistindo online, você foi batizado em Cristo, você busca, você quer isso, e agora, especialmente nesse momento de pandemia, nosso online, tudo ali, tem ali para você, exceto batizado em águas, nós vamos falar sobre isso agora, e temos muitas pessoas, até domingo passado foram batizadas pessoas que só frequentaram a Ilan pelo online, aí vieram, a gente falaram assim: tem como ser batizado virtualmente? Eu falei: eu não descobri uma maneira de fazer isso, tem que vir na Ilan. Então eles vieram e foram batizados. O pastor Paulo do nosso campus online batizou eles aqui mesmo, e foi lindo. Mas o segundo nível, a segunda imersão que nós temos é o batismo em águas, tá? É o batismo em águas, que é fisicamente descer nas águas. Na realidade é uma declaração pública do que Deus fez em sua vida. Todo mundo que foi batizado em salvação, batizado no corpo de Cristo, deveria ser batizado nas águas. Mas é possível ir para o céu sem ser batizado nas águas? Sim, é possível. Então tem até denominações enormes que falam assim: se você entregar a vida a Jesus, mas não for batizado em águas, você não vai para o céu. Mas e o ladrão na cruz, né? Jesus falou: esse dia você estará comigo em paraíso, né? Por que não é importante? Todo mundo deveria ser batizado em águas, tá bom? Se você não foi batizado em águas, você deveria ser batizado em águas assim que possível. Fale com o pastor Wilker ou o pastor de campo seu, ou ali bote no chat: eu quero ser batizado, se você está no online, mas você precisa ser batizado. Mas não é isso que é essencial para você ir para o céu. Por quê? Porque se fosse, negaria um dos versículos mais importantes da Bíblia, que é Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não é vindo de nós, para que ninguém se orgulhe, ou seja, não por obras. Nós não somos salvos por algo que a gente fez. Nós somos salvos pela misericórdia, a graça de Deus, tá bom? Então, não é ser batizado ou não ser batizado que você vai ser salvo. E esse negócio, historicamente, de batismo, meu Deus, gerou tanta briga no corpo de Cristo. Tanta briga. Sabe que tem denominações inteiras que falam assim: se você não é batizado nas águas, você não é salvo. Tem denominações inteiras que pensam isso. Tem outras denominações que falam assim: o que é falado quando você é batizado é importante. Sabia, eu sei que nós não somos religiosos, mas só vou te falar sobre como são algumas igrejas. Tem algumas igrejas que falam assim, que você, quando você for batizado, você tem que ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Tem um outro grupo inteiro de denominações que falam assim: não, se você for batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então não deu certo, não vingou, não pegou. Você tem que ser batizado no nome de Jesus. É ridículo. Pense comigo. Como se você está lá: eu entreguei minha vida a Jesus, eu vou tomar um passo puro. Você entra lá no tanque, vem aí o pastor, alguém te batizar, e aí pega você e faz assim: eu te batizo, aí te bota debaixo d'água, aí você não escuta nada. Aí quando você sobe, você não ouviu coisa nenhuma, né? Quando você sobe, glória a Deus. Mas aí alguém fala assim: não, ele falou errado, não deu certo, não, você não vai para o céu, não. É ridículo, é totalmente ridículo. Mas aqui na Ilan, só para garantir, para que ninguém fique preocupado, a gente batiza no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e no nome de Jesus, só para garantir, só por causa daqueles malucos que acham que faz alguma diferença. Não é isso que vai. Mas o que é o batismo? É uma declaração pública de o que aconteceu na sua vida. Imagina
se você... Isso aqui, por exemplo, é uma aliança, certo? Isso aqui não é meu casamento. Isso aqui não é o meu casamento. Isso aqui é uma aliança, certo? Mas imagine se eu, em alguns dias, fosse assim, ó, eu não vou usar minha aliança, né? Comprar uma moto, vou, né, sair lá, porque hoje eu não quero que ninguém saiba que eu sou casado. Te garanto que a Renê viria para mim com uma faca, com um martelo, e olha, imagina se eu falasse assim, Renê, ó, nós vamos casar, mas eu não quero que ninguém saiba. A gente não vai fazer uma cerimônia, a gente não vai usar aliança, a gente vai casar e não queremos que ninguém saiba. Como a Renê se sentiria? Você acha que você acha que ela, não, é isso mesmo que eu quero? Se ela falar isso, eu vou ficar preocupado também. Olha o que Jesus fala sobre a nossa salvação. Olha o que Jesus fala sobre a nossa salvação. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, olha o que diz. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Querido, batismo em água é muito importante. É muito importante. Você precisa ser batizado em água e... deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nunca foi batizado nas águas? Nunca desceu as águas? Pode levantar a sua mão. Não vou tirar foto. Ok. Ok, legal, ok, muito bem. Então, esse é o seu próximo passo. Aonde a gente está falando assim, onde é que eu estou na minha profundidade com Deus? O seu próximo passo é uma declaração pública. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero que todo mundo saiba, não é algo que eu estou envergonhado, é algo que eu estou orgulhoso. Jesus salvou a minha alma, glória a Deus. Então esse é o próximo passo, tá? Esse é o próximo passo. Então é mergulhar totalmente. O terceiro nível, o terceiro batismo, é o batismo no Espírito Santo, tá? E é claro, na realidade, quando a Bíblia fala sobre batismo, salvação, batismo no corpo de Cristo, fala algumas vezes. Quando a Bíblia fala sobre batismo nas águas, fala algumas vezes. Mas quando a Bíblia fala sobre batismo no Espírito Santo, é muito mais vezes, muito mais do que batismo nas águas. A Bíblia fala sobre batismo no Espírito Santo. E o que é isso? A palavra batismo, como eu falei, não tem nada a ver com água, tem a ver com estar imerso, tá? Então, batismo no Espírito Santo é uma imersão no Espírito Santo, é você estar imerso no Espírito Santo. Então, de repente, você fala assim, eu entreguei minha vida a Jesus, eu sou batizado, eu sou salvo, e tem muitas pessoas que falam assim, não, mas isso é o suficiente. Querido, isso é só o início da jornada. Algumas pessoas falam assim, não, mas agora eu me batizei nas águas, eu sou crente, todo mundo sabe que eu sou crente, mas é o suficiente. Não, querido, Deus tem mais para a sua vida. O terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo, que significa que você está imerso no Espírito, que é no sopro de Deus. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Agora, isso aqui significa que você vive uma vida empoderada aqui na terra. Agora, isso aqui é interessante. O batismo na nossa salvação é um batismo que vai durar a eternidade. O batismo no Espírito Santo é um batismo que vai te fortalecer aqui na sua vida terrena. Então, o batismo de salvação vai te levar para o céu, mas ele não te empodera aqui na terra. O batismo no Espírito Santo é o que te empodera aqui na terra. Jesus falou assim, é melhor que eu vá, porque se eu não for, vocês não vão receber o conselheiro, o Espírito Santo. Então o batismo no Espírito Santo, eu preciso do batismo no Espírito Santo para ir para o céu? Não.
Tem outras denominações que falam assim, se você não fala em língua, você não vai para o céu. Eles estão errados. Vou mostrar alguns versículos, mostrar para vocês que eles estão errados. Apenas é muito importante se você fala assim, eu quero tudo que Deus tem para a sua vida, o batismo no Espírito Santo é para você, é o próximo passo de você mergulhar. Olha essa passagem interessante, e é interessante que o batismo no Espírito Santo é uma das pouquíssimas coisas que você encontra em todos os 4 evangelhos. Se você olhar os evangelhos, 3 dos evangelhos são muito similares, tem algumas diferenças, mas são muito similares, são chamados os evangelhos sinópticos, porque eles têm a mesma perspectiva. E o outro evangelho, que é de João, é um evangelho escrito de uma outra perspectiva, então tem muitas histórias lá que não estão nos outros, e muitas histórias que estão nos outros que não estão em João. Então tem pouquíssimas coisas que estão nos 4 evangelhos. O batismo no Espírito Santo é uma das coisas que está em todos os 4 evangelhos, e o batismo no Espírito Santo também está no 5º evangelho. O que é o 5º evangelho? Agora vocês estão falando assim, esse cara está falando loucura aqui. Primeiro evangelho é de acordo com Mateus, segundo evangelho de acordo com Marcos, terceiro evangelho de acordo com Lucas, quarto evangelho de acordo com João, e o 5º evangelho é o evangelho de acordo com a igreja, é Atos, são as boas notícias que foram pregadas sobre Jesus do ponto de vista da igreja. É como se fosse um evangelho. Evangelho significa boas notícias. E o batismo no Espírito Santo também está em Atos. Pouquíssimas. Por que Deus colocaria a palavra batismo no Espírito Santo em todos esses lugares? Porque é importante para a sua vida aqui na terra. Você precisa disso, especialmente na época em que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo em época agora que nunca ninguém viveu. A gente está em pandemia, a gente tem coisas acontecendo na política, a gente tem situações que são críticas. Querido, você precisa viver uma vida mergulhada no Espírito Santo para te ajudar, mergulhado no Espírito Santo. Olha essa história interessante aqui, que fala sobre o batismo no Espírito Santo. Em Atos 8, vou ler alguns versículos aqui de Atos 8, mas primeiro em Atos 8:5, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Está falando sobre salvação, o primeiro batismo. Versículo 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, creram nele. Está falando sobre salvação, é o primeiro batismo. E foram batizados. Aí está falando sobre o segundo batismo, que é o batismo nas águas, tanto homens quanto mulheres. E aí em versículo 14, os apóstolos em Jerusalém, eles ouviram que em Samaria havia aceitado a palavra de Deus, então enviaram para lá Pedro e João, e esses chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, que é o terceiro batismo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles eram salvos, eles estavam indo para o céu, eles foram batizados nas águas, mas pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Queridos, hoje Deus está chamando você para ir mais fundo. Mas sabe que tem algumas pessoas que ainda resistem ir mais fundo. Tem algumas pessoas que ainda resistem, e estou terminando aqui, mas tem algumas pessoas que falam assim, eu quero ir mais fundo, mas eu também não quero. Olha, eu pensei sobre isso, 3 razões que pessoas, muitas vezes, eles não vão mais fundo. Olha essa passagem aqui em 1 João 5, versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui. Porque esses 3, os que testificam no céu, o Pai, a palavra, Jesus é a palavra, né? Em 1 João diz que a palavra veio habitar entre nós, a palavra, e o Espírito Santo, e esses 3 são uns, tá? 3 estão uns, estou falando sobre Deus. E aí ele continua, esses 3 são os que testificam na terra, o Espírito, é a vida, você precisa da vida de Deus fluindo em você, o pneuma, o sopro de Deus.
A água, que significa o batismo, e o sangue, que significa a salvação. Esses três concordam. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Esses três concordam, mas será que você concorda em ir mais fundo? Voltar para a mesma pergunta no início. Você está imerso em o quê? Porque nós precisamos estar imersos no Espírito Santo. Então, três razões que pessoas às vezes são relutantes a mergulhar mais fundo. A primeira razão é porque pessoas são desinformadas. Pessoas, elas não têm informação, né? Eles rejeitam o Espírito Santo porque são desinformados. Eu lembro, e tem denominações, tem grupos de pessoas que falam assim: não, a gente não quer essa loucura do Espírito Santo, não, né? A gente não quer que nem esses doidos. Falar em línguas, Deus me livre, né? A igreja que eu era, uma igreja muito tradicional, e eu estou grato por ela. Eu conheci Jesus lá, foi uma igreja ótima, mas eu nunca ouvi lá nada sobre o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo era como assim uma nuvem. E olha essa passagem aqui em Atos 19. Enquanto Apolos estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles eram da minha antiga igreja. Nem sequer ouvimos que havia o Espírito Santo. Tem muitas pessoas, querido, aqui na Ilã, vamos para o fundo. Vamos mergulhar em tudo que Deus tem para a nossa vida. Aqui, graças a Deus que 700 pessoas entregaram a vida a Jesus no ano passado. Ótimo. Agora, vamos mergulhar mais fundo. De repente você está no online. Vamos tomar um passo e mergulhar. Então, a primeira razão que pessoas não mergulham é que são desinformados. Hoje a mensagem é: Deus tem mais para você, vamos mergulhar em mais. Segunda razão que algumas pessoas não mergulham é porque eles são apáticos. Apáticos. O que é apático? Apático são duas palavras do grego: apatos, sem paixão. Algumas pessoas são desapaixonadas pelas coisas de Deus. Para eles, ir para o céu é o suficiente. Para eles é falar assim: não, mas eu ir lá para o céu já basta. Eu ir para o céu é o suficiente. Eu não quero esse negócio eu não quero. Essas são as pessoas mais perigosas, porque eles pensam que eu quero ser cristão, mas não demais. Eu quero ser crente, mas não muito crente. Queridos, vamos quebrar isso da nossa vida. Essa apatia. Em Romanos 12, versículo 11, foi o versículo que a gente pregou semana passada. Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam o Senhor. Essa é uma loucura. Não seja um cristão morno, especialmente agora, nessa época de pandemia. A gente não sabe o que está acontecendo. Esse é o momento que a gente tem que estar fundo, mergulhar fundo. Sabe, tem um princípio de termodinâmica, a segunda lei de termodinâmica, é um princípio similar a um princípio de química, que é o princípio de entropia. Esse princípio diz que se você deixar algo do jeito que está, ele tende a ficar desorganizado. Ou seja, ele tende a espalhar e ficar desorganizado. As coisas não vão tender a melhorar, a não ser que tenha uma energia externa. As coisas não tendem a se organizar sozinhas, precisam de energia. É a base do meu livro Ordem e Progresso. Precisa de energia. Isso é o Espírito Santo.
Algumas pessoas que são apáticas pensam assim: puxa, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu não vou fazer mais nada, eu vou lá para o céu. Só que sabe o que acontece? Você começa a esfriar o seu coração. Seu coração começa a esfriar. E em vez das coisas ficarem bem, as coisas vão tender para você perder a paixão por Deus, diminuir. A tendência querido, hoje eu te convido, venha mais fundo, venha mais fundo. E a terceira razão que pessoas não mergulham mais fundo é porque tem medo. Pessoas têm medo. Pessoas escutam aquela história sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o cara que subiu no ônibus, aí começou a profetizar e aí tudo deu errado. Essa música é muito engraçada, mas não é a realidade. Pessoas pensam que se eu me encher do Espírito Santo, o Espírito Santo vai me fazer ficar esquisito. Né? A gente vê aquelas às vezes aquelas mulheres um pouquinho malucas. A gente fala assim: não, Deus, eu lembro de eu orar, Deus, eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero Espírito Santo. Se o Senhor entrar em minha vida, o Senhor vai ter que se comportar. E sabe, eu orei muito e foi muito difícil eu abrir meu coração para receber o batismo no Espírito Santo. Foi muitas vezes, porque Deus não opera dessa forma. Ele não entra na sua vida debaixo das suas condições. Ele é um Deus de tudo ou nada. O batismo no Espírito Santo não é assim um pouquinho de água na cabeça. É uma imersão. Então quando você entra, você fala assim: eu estou dando tudo. Mas ao mesmo tempo, deixa eu só falar uma coisa aqui com vocês. Nada que Deus dá é mal. Olha esse versículo aqui, olha só. Em Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Querido, olha, você nunca precisa ficar com medo de algo que Deus está te dando. Você recebe de braços abertos. E também deixa eu dizer uma coisa. Eu agora sou batizado no Espírito Santo, falando em outras línguas, há 35 anos ou mais. Não significa que eu sou um esquisitão, um cara meio esquisito. Você pode estar imerso no Espírito Santo, não significa que você vai ser um malucão, significa que você vai estar lá dentro do BRT, tá bom? Fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo. Tudo que Deus dá é bom, é bom. Se vem de Deus, é bom. Se vem de Deus, é bom. Então, hoje eu quero terminar aqui falando o seguinte: olha, como é que você faz isso? Como é que você entra naquele novo nível na sua vida? De repente você entregou a vida a Jesus, de repente você foi batizado, de repente você mergulhou, até fala em línguas, mas você assim, com cuidado. Deixa eu falar uma coisa. O que você faz para mergulhar mais fundo? Posso ser honesto com vocês? Vamos colocar isso em teste. A palavra de Deus diz: prova-me. Em Salmos, em muitos lugares, prova-me. Eu queria dar um desafio a vocês. Vamos entregar um ano da nossa vida. Um ano da nossa vida, onde a gente fala assim: não, esse ano eu vou mergulhar para valer, e vou ver. Um ano, esse ano, e eu te garanto, nessa época agora de toda a transição que está acontecendo,
não tem um ano melhor para você mergulhar. Você fala assim, eu vou mergulhar um ano. Aí nesse ano, você procura tudo que você pode fazer para avançar a sua vida espiritual. Você lê a leitura diária, você vem para a oração, você vai para o seu GT, você faz um curso GAP ou outro curso, você vê o que você pode fazer. Mas pastor, eu tenho um compromisso nesse dia. Cancele seu compromisso. Estou falando assim, toma uma posição. Dê um ano de total mergulho em Deus. E depois do ano avalie e veja como é que está a sua vida agora. Avalie sua vida. Quero orar por vocês hoje. E eu sei que Deus quer fazer grandes coisas. Tem uma passagem interessante em Ezequiel. E eu vou só parafrasear essa mensagem. Ezequiel, ele trouxe uma profecia. Ele disse assim que o cara pegou uma trena. Ele começou a medir. Aí ele tinha uma água. E algumas pessoas estavam de água até os tornozelos. E ele falou assim, mas você está aqui e Deus quer que você esteja ali. Então ele mediu 500 metros. E quando ele mediu 500 metros, a água estava mais funda. De repente você precisa tomar esses 500 metros. Depois o profeta mediu, com a trena dele, mediu mais 500 metros. E a água estava mais funda. E depois que mediu mais 500 metros, e a água estava onde não podia pisar. Ou seja, no rio, quando não dava para pisar, você ia onde o rio ia. Onde o rio fluía, você vai fluir. E alguns de nós queremos ficar em Deus, onde a gente pode controlar. Águas até os tornozelos, água até os joelhos, água até a cintura. A gente fica só no nível que a gente pode controlar. Querido, batismo significa imersão, que significa que você está na profundidade, que o rio te leva onde ele quer. Mas olha o que diz sobre aquele lugar. Olha só, isso aqui em Ezequias 47, versículo 9. Essa é a parte do rio onde não dá para pisar, onde só dá para nadar. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Isso aqui é o sopro de Deus. Isso aqui é o sopro, é o Numa, é o Espírito Santo vivendo em nossa vida. Queridos, olha, você vai para o céu se você tiver água nos calcanhares, você vai. Você vai para o céu se você tiver água nos joelhos, sim, você vai para o céu. Você vai para o céu se você tiver água na cintura, sim, você vai para o céu. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. E de repente, Deus está chamando você para fazer um teste de águas mais profundas. Fazer um teste onde você mergulha ao nível onde você não pode mais controlar, porque a água é mais alta, e você flui onde o rio flui. Isso é uma vida liderada pelo Espírito Santo. E não fique preocupado. Algumas pessoas falam assim, eu não quero fazer isso porque Deus vai me levar lá para morar numa barraca de lama na África. Não sei, mas se for vai ser bom. Olha, dá um ano para Deus. Dá um ano, mergulho total. Esse ano, 2021, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Vamos fazer isso. Feche seus olhos ali onde você está, abaixe sua cabeça. Você está aqui hoje, você diz, pastor, uau, que desafio, que desafio. Comecei falando que a gente precisava avaliar onde nós estamos, avaliar onde está a nossa vida. E de repente você está aqui, ou você que está no online até, nesse momento você avalia, você está falando assim, puxa,
eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Ou de repente você fala assim: pastor, já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou afastado, eu estou longe de Deus, eu estou distante de Deus. Querido, eu te imploro, o Espírito Santo está puxando o seu coração, está falando assim: você é agora, é nesse momento. Todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se você está aqui, você diz: pastor, eu quero acertar minha vida com Deus agora. Eu quero mergulhar nesse primeiro batismo. Eu quero mergulhar e ser batizado no corpo de Cristo, em um só corpo. Eu quero ser batizado, eu quero fazer parte da família de Deus. Se você está aqui, você diz: pastor, ore por mim, quero entregar minha vida a Jesus. Ou de repente você fala assim: eu estou afastado, estou desviado, quero voltar a Deus. Ou simplesmente quero colocar a minha vida em ordem diante de Deus. Todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão, só para eu orar agora, rapidamente. Você fala assim: eu, pastor, eu quero participar dessa oração. Eu quero participar dessa oração. Ok, quem mais? Só mais alguns segundos. Você fala assim: eu também, eu quero isso para a minha vida. Amém. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você fala assim: pastor, eu quero tomar o próximo passo das profundezas de Deus. De repente você está com água nos artelhos e você quer ir para onde tem águas nos joelhos. Ou de repente você fala assim: pastor, eu estou pronto para mergulhar totalmente, mergulhar naquele rio aonde tudo vive, aonde tudo produz fruto, onde tudo vive. Eu quero mergulhar ali, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Se essa pessoa é você fala assim: pastor, eu quero. Ou você fala assim: eu não sou batizado no Espírito Santo, quero falar em outras línguas, ou então você fala assim: eu já sou batizado no Espírito Santo, mas eu quero mergulhar no rio ao ponto de eu não poder mais controlar, onde eu não ando, e onde eu estou flutuando, onde o rio está me levando. Se você é essa pessoa, você fala assim: pastor, eu quero dar esse ano, 2021, ano mergulhado nas coisas de Deus. Se essa pessoa, você rapidamente levanta sua mão, só para, amém, eu acho que somos todos nós. Isso, vamos todos ficar de pé ali onde você está, todos ficar de pé. Eu queria que você repetisse comigo a sua oração. Diga o seguinte: Senhor Jesus, diga a Ele: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida. E Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem mais para minha vida. Senhor Jesus, entre em minha vida, me batize com o Espírito Santo, me encha com a sua vida, me enche com o seu sopro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar juntos esse louvor. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Você pode declarar isso. Venha como um vendaval, sopra sobre nós, sobre os nossos corações. Sobrenatural, faz teu querer em mim. Você pode levantar suas mãos bem lá no alto e declarar: vento de poder sopra sobre nós. Feche os seus olhos e declare: Deus, faz o teu querer. Faz o teu querer. Nós estamos aqui, Deus, para clamar por tua vontade. Que a tua vontade possa ser estabelecida no meio de nós. Que a tua vontade possa prevalecer acima da minha vontade.
acontecer. Quantos foram abençoados por essa palavra? Engrandeçam o nome de Deus aí onde você estiver. Ele está fazendo algo diferente no meio de nós, e algo que Ele está fazendo é algo que nos deixa muito feliz. A gente vem aqui porque se apresenta a presença dEle. Filho, eu dei a minha vida por você, eu vou te dar, eu vou te dar uma vida em abundância. Mas ao mesmo tempo Ele nos deixa um pouco em crise, porque Ele exige tudo que nós somos e tudo que nós temos. E um dia, um dos líderes da igreja chegou para mim, eu estava com uma vida um pouco conturbada, e ele falou assim: Will, que eu te desafio a viver esse ano como você nunca viveu antes para Deus. Se não fizer sentido para você, eu te convido, saia da igreja. Hoje eu posso te dizer que eu sou um testemunho vivo de um ano que eu decidi viver para Deus como nunca antes. O pastor Felipe, ele chegou até a brincar ali, de dizer assim: Deus de repente pode te levar para uma cabaninha na África. Mas eu queria te dizer, não tem lugar melhor para você estar diferente do lugar que Deus quer que você esteja. Você quer estar bem? Você quer prosperar? Você quer crescer na vida? Diga assim para Ele: Deus, que eu não dê um passo para frente que não seja aquele passo que o Senhor quer que eu dê. Deus, Ele tem um lugar preparado para você, querido. E talvez hoje o teu maior sucesso está te tornando o teu maior fracasso, porque o teu maior sucesso hoje às vezes está te repelindo do que o caminho que Deus quer te levar, aonde Deus quer fazer você chegar, aonde Deus quer fazer você pisar. Então que nosso clamor como igreja seja: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Feche seus olhos e diga assim: seja feita a tua vontade, Deus, não a nossa vontade. Seja feito o teu querer, Deus, não o nosso querer. Mais uma vez nós cantamos isso: faz o teu querer, faz o teu querer, faz o teu querer. Faz teu querer. Rasga o teu coração diante dele e declare: faz o teu querer. Faz teu querer. Consagre os teus planos a Ele nesse dia. Consagre os teus sonhos. Diga assim: Deus, que não seja o meu sonho, mas seja o teu querer, seja o teu sonho, seja a tua vontade em nós, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos por essa noite, uma noite onde o teu querer é promovido no meio de nós, ó Deus. Ó Deus, nesse dia, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, trazer, ó Deus, um sacudir em cada vida, em cada casa, em cada família, em cada ministro da tua palavra, em cada ministro da tua presença, e que por meio dessa palavra nós possamos aceitar o desafio de viver um ano como nunca vivemos antes, viver um ano debaixo da tua graça, um ano debaixo do teu querer. Ó Deus, nós declaramos: faz o teu querer no meio de nós. Ó Deus, que a tua vontade prevaleça no meio de nós, que a tua poderosa mão, ó Deus, nos faça permanecer nos teus caminhos, aonde o Senhor quer que nós estejamos, seja onde os nossos passos vão trilhar, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele volte. Quem recebe diz um amém bem alto. Vai em paz, querido, nós amamos. Aleluia. Olá, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, meus queridos. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Que palavra maravilhosa e abençoada. Espero que você tenha sido abençoado tanto quanto eu fui. Quero que você saiba que é uma alegria enorme recebê-los aqui na nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Saber que você está nos acompanhando e caminhando junto conosco, com a nossa família espiritual. Saber que você vai ser bem acolhido aqui. Nós estamos de braços abertos para te receber e te acompanhar
onde quer que você esteja, do jeito que você está, porque o nosso propósito é alcançar pessoas para que elas possam viver 100% daquilo que Deus tem para a sua vida. Continue participando conosco através do nosso site ilanchurch.online. E ali você pode entrar em contato conosco no chat, novo aqui ou pedido de oração. E nós teremos uma satisfação enorme em falar com você. Mas você também tem outras plataformas digitais que você pode estar participando dos cultos, através do Facebook ou do YouTube. E ali você também pode entrar nos comentários, falar conosco, pode interagir, pode estar conversando com a gente. E se você é novo aqui na Ilan, escreva novo aqui nos comentários, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Nós queremos que você esteja andando junto com outros irmãos, em companhia de pessoas amadas e queridas que querem contribuir também para o seu crescimento espiritual. Não esteja só nesse momento, mas venha fazer parte de uma família que vai não apenas estar te recebendo, mas caminhando junto com você na sua jornada de fé, no seu caminho, na sua caminhada espiritual. Mas há também um canal direto específico que você pode falar com a gente, mandando uma mensagem ou ligando para a gente, que é o WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você tem esse canal muito especial e nós teremos uma imensa alegria em falar com você. Venha desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Venha aumentar essa paixão por Deus e pela igreja. Nós estamos aqui para acompanhar você e te pastorear. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você e Ilan.